Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Vamos orar, queridos. E eu peço que você ore também no seu coração, para que Deus pregue a palavra em seus corações. Que a mensagem, de fato, como o presbítero Pedro orou agora há pouco, lá no gabinete, possam ser como pregos ali, que atinjam o seu coração, que sejam fixadas para que você viva, assim como nós lemos em Efésios, para o que fomos chamados, ao louvor da sua glória. Oremos, irmãos. Deus maravilhoso, nós estamos diante do Senhor em adoração. Nos perdoa, Pai, porque o nosso coração não está como deveria. Nós não tememos, Pai, a Tua presença. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ainda que possamos chamá-lo de Pai, Abba, Pai, Paizinho, isso não significa uma intimidade banal. Todo respeito, Pai, é devido ao Senhor. Amor sincero, não hipócrita e debochado. Que o nosso coração possa estar reverente, Pai, agora diante do Senhor, pois Tu és o objeto único da nossa adoração. Ó Deus, e agora suplicamos ao Senhor que fale, Pai, aos nossos corações. E que o nosso coração emudeça, Pai. Que todas as vozes dos nossos corações emudeçam. Que não exista outra voz, Pai, na nossa mente, no nosso coração, porque não há nada mais precioso, nem depois, nem o que veio antes, nem o amanhã, mas a Tua palavra, Pai. Então nós suplicamos ao Senhor, nós rogamos ao Senhor como um apelo profundo, Pai. Estamos submissos à Tua voz, à Tua palavra. Então, Pai, nos enche dela, nos alimentando, nos fortalecendo, nos exortando, Pai, nos edificando a cada dia e salvando pecadores, Pai, que ainda não foram regenerados,
que não foram alcançados pelo Senhor, mas que somente, Pai, através da pregação da Tua palavra, pois a fé vem pelo ouvir a pregação da Tua palavra. Este é o meio, Pai. Então assim nós suplicamos ao Senhor, Pai, pela exclusividade, pela suficiência da Tua palavra, fala aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Um dos textos mais conhecidos, com certeza, de Eclesiastes. Há tempo para tudo. E eu nem vou dar os exemplos daquilo que se é interpretado acerca desse tempo, ou acerca de cada palavra aqui colocada. De um extremo ao outro, a coisa é absurda. Como as pessoas simplesmente olham para as Escrituras e deduzem o que significa cada palavra ou o que significa esse tempo. O que nós sabemos é que o pregador ou esse professor, esse mestre, o Kihelot, a minha pronúncia no hebraico certamente não vai trazer a verdade ali, mas essa palavra hebraica ela traz a ideia de um pregador, de um mestre, de um professor. Tradução nossa aqui, o pregador. Ele como rei de Israel, ele como rei de Jerusalém, ele agora vê não somente uma Jerusalém tranquila e dependente de Deus, mas ele vê agora um Israel, ele vê agora um povo que outrora se lançava nos braços do Senhor e acordava e dormia tranquilo na dependência de Deus, aguardando a vinda do Messias, aguardando a vinda do noivo. Agora é um Israel que acordava para ganhar o seu lugar no sol. Correria exatamente como hoje. Eu tenho que conseguir o meu lugar no sol. E o pregador do comecinho até aqui e até o final vai falar tudo sobre debaixo do sol, debaixo do céu. Ou seja, o pregador vai dizer para Israel, olha, numa visão humana, numa perspectiva mundana, numa perspectiva secular, com lentes humanas, olhando a vida horizontalmente. É o que ele quer dizer quando ele fala debaixo do sol ou debaixo do céu, são sinônimos aí. Ele quer dizer, não faz sentido nenhum viver. Como não faz sentido, também você não vai tirar proveito nenhum. Ele já começa logo o livro com esse desânimo e deixando logo claro. E ele não está preocupado em trazer palavras que possam elevar o coração das pessoas. Como é que eu posso ajudar as pessoas, já que elas não se autoajudam, né? Como é que eu posso ajudá-las a elevar e dizer que elas podem, que elas são o centro de tudo? O pregador ele já chega com palavras bem diretas e diz, tudo isso que você está buscando, nós vimos isso bem especificamente no sermão passado, no capítulo 2. Tudo isso que vocês estão buscando, quem seguir o rei, quem tentar fazer o que eu fiz, vai chegar a lugar nenhum também como eu cheguei. E nós vimos que ele queria dizer assim, se eu não conseguir, vocês também não vão conseguir. Isso é fantástico. O homem mais rico, talvez, que pisou na face da terra, tributos eram pagos a eles por outros reis, porque os reinos, né, qualquer estado havia um rei, tributos eram pagos a eles em ouro. Era tanto ouro que Salomão tinha que a prata perdeu o seu valor na época dele. Então mulheres e mulheres, como ele disse, mulheres de todos os lugares do mundo, toda raça, de todo tamanho, absolutamente tudo. Ele vai dizer também, não só nos prazeres da vida, mas também na sua sabedoria. Eu busquei na sabedoria. Inclusive, eu peguei até o vinho, eu peguei até a bebida destilada, e bebi para ver se eu fico com o estado mental alterado, para ver se eu consigo ver com outra lente essa fadiga dos filhos dos homens aqui nesse mundo. Deixa eu ver se eu, com uma expressão jovial hoje, muito doido, eu consigo olhar para esse mundo e encontrar motivo de estar nessa correria de ter e de ser, de ter e de ser. Ele vai dizer, aqui debaixo, você pode conseguir 1000 mulheres, o máximo de dinheiro, você pode fazer
o máximo de acúmulo de intelecto que você puder fazer em sabedoria. Ele diz, eu tentei. E aí, como eu disse aos irmãos, eu vou repetir, eu acho isso maravilhoso. Nós vimos no capítulo 2, sermão passado. Se eu não conseguir, vocês não vão conseguir. É prepotência, irmãos? Eu não vou julgar Salomão em prepotência, porque ele podia mesmo. Porque ele experimentou algo que eu não vou experimentar. Então não é prepotência, não é arrogância. Ele está dizendo ao seu povo, ele está dizendo a Israel. Olha, ele não pegou uma época turbulenta em Israel como seu pai pegou. Os estresses, os problemas, muito tranquilo. Berço de ouro, cresceu e morreu em berço de ouro. Então ele vai dizer, não tentem, porque vocês não vão conseguir, porque a vida debaixo desse mundo não tem proveito. E aí nós vemos o que é a resposta em quê? Em Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus, nosso trabalho não é vão. E aí então nós vimos vários textos do próprio Senhor Jesus, não somente citações no Novo Testamento, mas do próprio Senhor Jesus dizendo que aproveite sim, que há sentido para a vida, inclusive para a vida que é agora e para que há de ser, daquilo que nós chamamos do já e do ainda não. Então é uma maravilha poder ouvir alguém que já viveu essa experiência e diz para a gente, ei, é enfado e canseira. Não adianta, ele diz, seus olhos não vão cansar de ver não, seus ouvidos não vão cansar de ouvir, você vai sempre querer mais, e você nunca vai estar satisfeito. Mas ele chega à conclusão de que tudo é tristeza, e esse acúmulo de palavras, que ele usa, fadiga, sem proveito, tal, quer dizer uma palavra, desilusão extrema, angústia extrema, foi o resultado, foi a conclusão da correria da sua vida. Também nós aprendemos então que o trabalho é bênção de Deus, ele tem repetido constantemente isso. Ele não quer dizer, então pare de viver, fique boiando, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer, viva para a glória de Deus. Ele quer dizer assim, aqui embaixo do sol não tem esperança nenhuma para a sua vida. Agora, acima do sol está a nossa esperança, que é Cristo Jesus. Ou seja, o pregador, Salomão, ele nos empurra para procurar uma saída, para a nossa depressão, para a nossa angústia, para a vida que não faz sentido, inclusive para os evangélicos. Se você for sincero, você vai concordar comigo. Você mesmo sendo crente, batizado, e teve experiências maravilhosas, talvez, na igreja ou na sua vida, e já passou dias em que você, ou tempos, ou talvez esteja vivendo isso agora. Não sinto prazer em viver. Eu costumo ouvir crentes dizer, como eu queria que Cristo voltasse, mas em absoluto não é por amar a face do Senhor, por estar na sua presença e gozar prazeres ali eternamente, mas simplesmente porque a vida perdeu alegria, perdeu prazer, porque chegou os anos nos quais eu li que não haveria mais prazer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vai chegar os anos que dirás, não tenho mais neles alegria. Talvez chegou isso, talvez chegou esse tempo, é o que nós vamos ver agora, é o que o pregador fala agora no capítulo 3. Talvez chegou esse tempo dos quais você tem dito, não tenho mais alegria, e a sua vontade de ir para o céu é só porque essa vida não lhe dá mais alegria. Mas nós vemos que o comer, que o beber e o gozar os prazeres da vida aqui ainda é um presente de Deus. Ou seja, o crente pode se alegrar aqui nessa vida, mas o foi que nós vimos? Uma vida à parte de Deus. O prazer, colocando Deus em parte, não vai levar você a lugar nenhum. A sua riqueza, se não for para a glória de Deus, não leva você a lugar nenhum.
Pode acumular e você nunca vai parar de ter sede. A sua sabedoria, se não for usada para a glória de Deus, você nunca vai ficar saciado. O pregador então, irmãos, no capítulo 3, depois de falar de suas experiências, depois de falar daquilo que ele conquistou com suas próprias mãos, externa e internamente no corpo, depois de dizer desde o começo que tudo era vapor, vaidade é vapor, sem sentido, é uma fumaça que passa, então ele vai falar agora sobre o tempo. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Então traga sua mente de novo. O pregador vendo um Israel que agora comprava, que agora vendia, Israel que ficava rico, mas também que ficava pobre, se achavam independentes, se achavam autônomos, e, sendo assim, não temia a Deus. E a chave aqui desses versículos que nós lemos, qual é o propósito do pregador? Deus faz isso para quê? Versículo 14 diz o quê? Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, esse é o propósito. Esse é o propósito. É isso que o pregador quer inculcar na cabeça do povo de Deus. Veja, tudo tem o seu tempo, só que não só o tempo, mas tudo também tem o seu propósito. Não só tem o tempo de tudo ser executado, mas também existe o propósito. Então, propósito e tempo é para uma finalidade. Não é para que você viva uma vida autônoma e independente, se achando, mas é para que você tema a Deus. E eu vou repetir, quando se falar de temor, de reverência a Deus, a base desse temor vai ser o conhecimento que você tem de quem Deus é e de o que você é. Então veja, se eu não conheço pela Escritura Sagrada a maneira como Deus se revelou, porque o mundo revela que Deus é poderoso, né? Pela criação, mas de maneira especial, revelação especial a sua palavra, nós vemos aí o caráter de Deus, nós vemos os atributos de Deus. E, irmãos, se você escuta numa igreja, pregações sobre os atributos de Deus, se em sua leitura devocional, se no seu culto doméstico, você tem estudado sobre os atributos de Deus, a personalidade, o caráter de Deus, com certeza você vai se diminuir cada vez mais. Você vai temer, você vai reverenciar, você vai amar de verdade cada vez mais esse Deus. Então o propósito do pregador é dizer, vocês têm que temer a Deus, porque tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de baixo para o céu. Ele quer dizer que a vida não é um acaso. Nós abrimos a boca e dizemos assim, está nas mãos de Deus. Nós abrimos a boca e dizemos assim, é no tempo de Deus. É muito comum a gente ouvir isso. Mas na verdade nós vivemos como se fôssemos obras do acaso. Se acontecer ou se não acontecer, aí nós atribuímos da boca para fora. Foi o tempo de Deus, foi propósito de Deus. Mas de fato o que o pregador quer dizer, a vida humana não é um acaso. Tudo está determinado. Deus governa soberanamente sobre absolutamente tudo. Então o que é que ele faz para isso? Ele escreve um poema. Ele escreve um poema. Um poema sobre o tempo. Esse poema começa agora no versículo 2. Escrevendo esse poema, ele repete a palavra tempo 28 vezes. Se a gente for pegar a estrutura gramatical desse texto, nós vamos ver 7, e aí vamos ver 14, nós vamos ver 7 cada vez, e do outro lado 7, os versos. Nós vamos ver 28 vezes, mas distribuídos em grupos de 7. E 7 na Bíblia traz a ideia de perfeição, de plenitude.
de completo, de perfeito, que remontam também aqui claramente os dias da criação. Quando Deus criou todas as coisas de maneira perfeita e todas elas com seu propósito. É como se fosse um relógio que, inexorável e independentemente do desejo das nossas vidas, continua funcionando. Aconteça o que acontecer, nós não podemos fazer nada sobre isso. Tudo vai acontecer no tempo determinado e vai haver um propósito para absolutamente tudo. Nós ouvimos falar muito sobre palavras gregas, e a Bíblia traz essas palavras gregas, cronos e kairos. A palavra cronos, de cronômetro, de cronológico, que nós temos no relógio, é um tempo previsto. Nós podemos olhar e nós podemos agir de acordo com aquele tempo. Mas a palavra kairos, que muitas vezes é usada, o kairos de Deus, é um tempo indeterminado. É algo que não se pode prever. Esse é o tempo kairos. E Deus governa soberano com esse tempo em suas mãos. Quando ele diz assim, irmãos, no versículo 2, observem comigo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Me perdoem, mas vocês viram que o versículo 1 termina ele falando debaixo do céu, não é isso? Ou seja, na perspectiva humana, também não foge do controle de Deus. Não pense que porque é abaixo do céu, abaixo do sol, que foge do controle de Deus. Deus governa tudo. Então no versículo 2 diz, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Irmãos, nascer e morrer. Os poetas, os filósofos, dos tempos antigos, contemporâneos, tentam falar e tentam explicar a vida, o nascer e o morrer. Lembram de o que eu mais gosto? De William Shakespeare, no seu livro Hamlet, o príncipe da Dinamarca, a tragédia, no ato 3, na cena 1, quando ele acha o crânio do bobo da corte, não vou aventurar a dizer o nome dele, para que não possa pronunciar errado. E então ele, quando pega o crânio daquele bobo da corte, de alguém que ele amava, de alguém que ele diz, como eu beijei, como eu fiquei no seu colo, como eu tive alegria. Ele olha para aquilo e diz, rapaz, tanta alegria que eu tive com esse homem. A figura dele, como ele era importante para mim. Como ele trouxe coisas boas para o meu coração, como ele me animava. Então ele pega o seu crânio e olha e diz a famosa frase, ser ou não ser, eis a questão. O que é mais nobre para a alma? Suportar os dados e arremesso do fado sempre adverso, ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim, tentando resistir-lhes? Então ele segue e diz, morrer, dormir, mas nada. Imaginar que o sono põe remate aos sofrimentos do coração, não somente do coração, mas aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne, é solução para almejar-se, morrer, dormir, morrer, mas nada. É aí que bate o ponto. É aí que bate o ponto, o não sabermos que o sono poderá trazer o sono da morte. Ao fim de desenrolarmos toda a meada mortal, nos põe em suspenso. Então ele diz, é essa que torna verdadeira a calamidade da vida assim tão longa. Pois quem suportaria os escárnios dos tolos, os golpes do mundo, as injustiças dos mais fortes, os maus tratos dos tolos e a agonia
do amor não retribuído. Quem suportaria? Então ele segue, irmãos, e eu quero que vocês olhem, ele vai falar sobre o temor, ele vai falar sobre o desejo de dar solução, inclusive, à sua vida. Ele diz, as leis morosas, a implicância dos chefes e o desprezo da inépcia contra o mérito paciente, se estivesse em suas mãos a obter sossego com um punhal. Que fardos levaria nesta vida cansada? Exatamente o que o pregador fala em Eclesiastes. Suar, gemer, se não por temer algo após a morte, que é uma terra desconhecida, cujo âmbito jamais ninguém voltou, que nos inibe a vontade, fazendo que aceitemos os males conhecidos, sem buscarmos refúgio noutros males ignorados. De todos nos faz covarde a consciência. Desta arte, o natural frescor da nossa resolução definha sob a máscara do pensamento. E em presas momentosas se desviam da meta diante dessas reflexões. E até o nome de ação perdem. O temor da morte, a curiosidade daquilo que é desconhecido, porque ninguém jamais voltou para falar o que acontece depois da morte, mas o enfado, a canseira dessa vida, suar, gemer, ser ou não ser, eis a questão. O pregador diz, olha, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ou seja, ele está marcando os limites extremos da existência. Os limites extremos da existência humana, nascer e morrer. Ninguém decide nascer. Nem quando nascer. Nem muito menos ninguém pode marcar o dia da sua morte. Eu quero morrer tal ano. Eu quero morrer com tantos anos. Tempo de nascer e de morrer estão fora, em absoluto, do nosso controle. Então essas frases, elas estão vindo em combinações. Ele coloca tempo de nascer e tempo de morrer junto com tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Alguém pode dizer, não, mas eu posso plantar sim, eu posso arrancar no tempo que eu quiser. Você pode se aventurar em plantar, pegar uma horta, gastar muito dinheiro e quando chegar na época de chuva, você plantar à vontade. Você tem a maior liberdade do mundo de plantar. Você vai dizer, não, o tempo não está controlado não. Eu posso plantar a hora que eu quiser. Você pode plantar no inverno. Você pode plantar quando chove muito, quando está nevando muito. Você sabe que não vai ter proveito nenhum. Você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser infrutífera aquela sua plantação. Sua plantação não vai germinar, não vai trazer fruto nenhum. Então, nós podemos controlar até mesmo plantar e arrancar, mas você não pode controlar o tempo apropriado. Você não pode controlar o tempo com o propósito, porque somente naquele tempo determinado é que se vai plantar. E é que vai nascer, e é que você vai colher os seus frutos. Então, irmãos, vamos correr um pouco. No versículo 3 diz, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Espera aí, mas tempo de matar? Sim, como por exemplo na guerra. Ou como por legítima defesa. Mas também há o tempo de curar. Nós vimos muito isso em filmes. Quando o tratado de paz é feito, quando a guerra acaba, eles pegam até mesmo os inimigos e o que é que fazem com eles? Cuidam. Eles curam as suas feridas, eles alimentam os seus inimigos. Então há tempo sim de matar e há tempo também de curar. Ele vai dizer, há tempo de derribar e há tempo de edificar. Ainda nesse pensamento de guerra, quando acontece uma guerra, acontece o quê? Muita destruição. O cenário de guerra é um cenário terrível. Destruíram absolutamente tudo. Está tudo arrasado. Mas quando acaba a guerra, o que acontece? Quando o tratado de paz é feito, é tempo de
reconstruir tudo de novo. As cidades voltam a se erguer. Versículo 4 diz: tempo de chorar e tempo de rir. E junto, em combinação, está também tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Essa combinação aqui, uma frase intensifica a outra. A segunda intensifica a primeira. Um exemplo: num funeral de uma pessoa querida, nós simplesmente não derramamos uma lágrima, mas nós pranteamos, nós derramamos muitas lágrimas, nós soluçamos, nós dizemos algumas coisas. Então, a segunda frase está intensificando, ele está dizendo não só chorar, mas prantear. Eu me lembro que, quando eu chego, irmãos, em algum funeral, eu fico realmente sem palavras para dizer para aquela pessoa que está triste. Que nós vamos ver que isso está ligado ao tempo de ficar calado, do meu ponto de vista, até bíblico também. Mas sabe que coisas que eu fico triste? É quando alguém está chorando, alguém está pranteando aquela pessoa que morreu ali, a causa, né? E alguém chega junto e diz: não, sai daí, não, sai daí, pare, confie. Certa vez eu vi alguém em cima, a pessoa chorando, e naqueles instantes ali no cemitério, no funeral, e a pessoa tentando impedir aquilo. E eu disse: rapaz, não impeça isso. Não impeça isso, deixe que ela chore mesmo, deixe que ela pranteie. Tente consolar de outra forma, mas não tente impedir isso. Há tempo mesmo de prantear. Há tempo de chorar, esse é o momento. Então, tem momento que você está alegre, mas tem momento que você salta de alegria. Tem momento que você diz assim: é o melhor tempo da minha vida. Quando aparecem pessoas especiais na sua vida, aí você diz assim: rapaz, os melhores momentos da minha vida. Não é isso? Quando acontecem alguns episódios na sua vida, você também explode de alegria. O versículo 5 diz: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Não tire o seu pensamento ainda do ambiente de guerra, do cenário de guerra, tá? Espalhar e juntar pedras. Antigamente, no mundo antigo, nas guerras, havia uma estratégia de se espalhar pedras no terreno do inimigo. Você jogando pedras ali, ele não tinha como cultivar, ele não tinha como plantar, ele não tinha como colher, e ele não tinha como se alimentar. Então ele ia ficar fraco, então ele iria morrer. Aqueles terrenos cultiváveis do qual se jogavam pedras iam ficar agora inúteis. Inclusive, quem já foi para Israel sabe que o cenário da Palestina, o que se mais vê lá são pedras. E nós temos o relato bíblico em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 19 e no versículo 25. Nós vemos que Israel, guerreando contra Moabe, Israel foi instruído assim: danificareis com pedras todos os bons campos. E Israel concordou. Nós vamos ver lá: cada um lançou sua pedra em todos os bons campos e os entulharam. Qual foi o resultado? Os moabitas não podiam semear os seus campos, nem fazer a colheita. Já era. Prejudicou os moabitas. Mas é tempo não só de espalhar pedras, mas de juntar pedras. Ou seja, quando as guerras acabavam, as pessoas pegavam as pedras, juntavam as pedras, porque iam ter que cultivar ali. E essas pedras eram usadas para fazer pistas, inclusive nas ladeiras, para que as carruagens, os carros pudessem subir sem que escorregassem. Eram usadas também para fazer represas, para evitar a erosão, para armazenar a água da chuva. Era a época também de juntar as pedras, tinha também a sua utilidade. E ele vai dizer em combinação: abraçar e afastar-se de abraçar. Ninguém quer se aproximar de um inimigo, quer derrotá-lo. Mas voltando, quando o tratado de paz é feito, você agora pode se aliar àquela pessoa. Agora os dois exércitos podem se entender. Eles podem se abraçar. Eles podem se amar.
A interpretação aqui, não que tenham várias, mas essa questão do tempo de abraçar, é no sentido de abraçar mesmo. Pode também ser colocada como homens e mulheres. Há momento de se abraçar e há momento também de não ficar abraçado. Ou seja, se pode ser usado também para alguém que está enfermo. Eu vou demonstrar amor pelaquela pessoa, ela está com uma doença contagiosa. Eu vou mostrar que eu vou abraçá-la assim, eu a amo. Não é tempo de abraçá-la. Se ela está com uma doença contagiosa, por favor, se afaste. O versículo 6, irmãos, diz: tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Buscar e perder. Resumindo, adquirir posses. E perder também posses. Tem momentos na vida em que nós perdemos. E em combinação está guardar e deitar fora. Há momentos então de guardar essas posses, mas há momentos também de descartar. Tem coisas que vão ficando velhas, vão perdendo a utilidade, vão ser substituídas por outras, se quebram. Um costume antigo, vocês vão entender, era de quando o navio estava indo a naufrágio, o que é que o comandante dizia? O que é que o capitão dizia? Né? Joga essas cargas fora. Lembram de Jonas? Lembram de Jonas que eles foram jogando as cargas fora com medo de naufragarem? Da mesma forma, isso é um costume antigo mesmo. É tempo então de jogar fora. Peraí, jogar fora coisas preciosas, temos de nos desprender sim. Há momentos que precisam ser feito isso, como esse exemplo aqui do navio em uma tempestade. Não sei em que tempestade a sua vida pode se encontrar e você precisar se descartar de algumas coisas. No versículo 7 diz: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Uma prática também muito antiga era a prática de rasgar as suas vestes quando você estava com muita tristeza. Nós vemos isso na Bíblia, né? Nós vemos isso em Gênesis capítulo 37, no versículo 29 e no versículo 34. Quando Rubem pensou que seu irmão mais novo estava morto, José, foi o que ele fez? Ele rasgou suas roupas. Jacó também, quando pensou que seu filho preferido havia morrido, ele também rasgou as suas vestes. Mas sabe o que acontecia? Depois que o momento do pranto passava, depois que o tempo de prantear passava, aquelas roupas eram costuradas de volta. Então há tempo de rasgar, mas há tempo de costurar também. Em combinação está tempo de ficar calado e tempo de falar. Irmãos, era costume das pessoas também ficarem caladas quando demonstravam tristeza, morte de alguém ou alguma calamidade. Lembram também, na palavra de Deus, Jó capítulo 2, versículo 13, os amigos dele, os amigos de Jó, sentaram com ele na terra e ficaram ali 7 dias e 7 noites e ninguém disse uma palavra, porque todos viram que a dor era muita, emudeceram todos eles. Agora passou a tristeza, pode falar, você vai aconselhar. Aquilo que eu falei no cemitério, muitas vezes eu não falo absolutamente nada. Talvez até as pessoas vão ficar chateadas, mas eu esperei uma palavra do pastor, aquele momento de tristeza, ele não me disse nada. Eu estou compadecido junto com você, meu coração está chorando junto com o seu. Fora que também ficar calado demonstra o quê? Demonstra sabedoria, não é isso? Quem fala demais, já diz o ditado, dá bom dia a cavalo. E outros ditados, né? Ficar calado demonstra sabedoria. Falar no momento certo. Então, é para ficar calado sempre? Não. Tem outro ditado que diz que até o tolo, quando está calado, ele se passa por sábio. Mas é o momento de você abrir a boca mesmo, se pronunciar e falar. O versículo 8 diz: tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Podem acordar, irmãos, aqui ele acaba o poema. Podem despertar. Ele acaba o poema aqui. Essa combinação aqui, última, há uma ligação. E ela é mais estreita, porque ele une amar e paz. Ele une amor e paz, e ele une o aborrecer e a guerra.
nós vemos que há tempo para isso. Nós já vimos que há tempo de guerrear mesmo. E há tempo, sim, de assinar um tratado de paz. Agora, irmãos, nós vimos que este poema se parece muito com aquele que nós vimos no capítulo 1, do versículo 4 ou 6, quando fala sobre o ciclo da vida. Nós vimos então ali no capítulo 1, versículo 4 a 6, o ciclo da vida na natureza, o ciclo da natureza, me perdoe. O ciclo da natureza, e agora nós vemos os tempos determinados da vida. É um poema bem parecido com o do capítulo 1, só que natureza em contraste com a vida. É um ciclo, irmãos. É sempre terminar e começar de novo. Sempre terminar e começar de novo. E o pregador vai dizer, é vaidade, é vaidade, é vaidade. Capítulo 9, versículo 9 diz, que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga. Ele acaba então a poesia e diz, que proveito tem o homem então? Naquilo que se afadiga. Ciclo da vida, nascendo, morrendo e continuando assim. Qual é o proveito? Assim como no capítulo 1 do versículo 3, ele faz novamente, ele levanta novamente a questão aqui no versículo 9. E a resposta é a mesma, pergunta retórica. A resposta já é esperada. Nada, absolutamente nada, não tem proveito nenhum. Nós vimos inclusive que nesse poema, e nos ajuda a entender, que um evento anula o outro. É tempo de nascer, é tempo de morrer. É tempo de plantar e é tempo de arrancar. Ou seja, não resta absolutamente nada. Não tem proveito nenhum. O versículo 10 diz, vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Ele agora está na tentativa, continua mostrando que ele tentou entender tudo aquilo que Deus trouxe à existência. Mas então ele continua dizendo no versículo 11, tentando entender isso. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse tudo aqui, tudo que inicia o versículo 11, se refere à mesma coisa que no versículo 1 desse capítulo 3, do tempo de nascer, no tempo de morrer, de arrancar, de colher, de guerra, de paz, tudo. Sobre esse tudo, ele diz que Deus fez formoso e no seu devido tempo. Veja, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus não deu isso aos animais. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Vocês vão procurar entender agora. E os que serão salvos vão entender eternamente e vão viver contemplando isso. Mas quando ele diz que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, algo maravilhoso que ele fez, naquilo que ele diz, na plenitude dos tempos. A maravilha é isso. Tudo que Deus fez formoso no seu devido tempo. Ele não só fez a natureza no seu ciclo, não somente a vida humana, a nossa existência, mas em algo chamado na plenitude do tempo, ele enviou o seu Filho Jesus a nascer. Observe, irmãos, capítulo 4 de Gálatas, se você quiser abrir a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, no capítulo 4. O versículo 4 ao 5 diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, vejam só, o pregador falando sobre tempo, e desanimando todo mundo. Desanima o nosso coração. E agora nos converge a entender
vem cá, nesse tempo, tem algum propósito mesmo? Não tem nenhum. Aí Paulo vai e escreve aos irmãos da Galácia ali. E quando chegar, e esse tempo chegou, vindo, né? Veio a plenitude do tempo, no tempo oportuno, naquele tempo especial, naquele tempo que é Kairos mesmo. O que é que acontece nesse tempo, nessa plenitude do tempo? Deus envia seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Com qual propósito? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a fim de que eu fosse adotado por esse Deus que fez todas as coisas. Então veja, agora meu coração começa a refrigerar e minha vida começa a fazer sentido. Não havia esperança debaixo do sol, todo o meu tempo que eu me afadiguei, todas as minhas obras. Mas agora eu entendo que Deus, no seu tempo, mas num tempo especial, Ele enviou o seu Filho para me salvar, para me resgatar e me colocar em adoção. Eu sou filho desse Deus que criou todas as coisas. Meu coração começa a se confortar agora. Eu começo a ver que há proveito sim. Eu começo a ver que há uma esperança. E essa esperança está acima do céu, está acima do sol. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo, esse mesmo Cristo que veio na plenitude do tempo, quando Ele começou o seu ministério terreno, Ele já começou pregando e falando sobre o tempo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dizendo, Jesus Cristo dizendo, o tempo está cumprido. Veja, o começo da sua pregação, no começo do seu ministério, ele começa falando sobre o tempo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Qual é a finalidade disso, dessa pregação? Mesmo do pregador, para que temam a Deus. Então, Jesus Cristo diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se a igreja evangélica não fizer isso, não pegar o arrependimento para a remissão de pecados, e que esse crer no Evangelho vai muito além de ficar cantando música e shows dentro da igreja, trazendo emocionalismo para as pessoas. Não há arrependimento, não há crença no Evangelho, porque o Evangelho é Cristo e esse crucificado. Ele diz, na formosura do tempo devido. Ele vai dizer que na formosura do tempo devido, Deus fez o quê? Deus estabeleceu a morte do seu Filho. Está lá em está lá em Mateus capítulo 26, 18. Deus estabeleceu a morte do seu Filho. Deus programou nos tempos eternos a morte do seu Filho. E o pior é que o Filho está... o melhor, né? O Filho estava cônscio disso. Mateus capítulo 26, versículo 18. Jesus diz aos seus discípulos, e ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem, e diz ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Ainda no capítulo 6 de Mateus, versículo 27 ao 29, nós vamos ver, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de novo beber novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, naquela mesma noite que Jesus Cristo está próximo, Ele transformou a Páscoa em Santa Ceia.
Naquela noite ele transformou a Páscoa na ceia. Ide, chame, porque nós vamos o quê? Celebrar. O mestre manda dizer, o seu tempo está próximo, e em tua casa vamos celebrar a Páscoa. Não existe, irmãos, na Bíblia, nada ordenado sobre tempos e festas. Isso era coisas legais no Antigo Testamento, cerimoniais. Festas, dias, festa do tabernáculo, a festa da lua, e festa do Purim, e dia disso e daquilo outro. O único dia que a Bíblia fala que é para se guardar é o dia do Senhor, porque isso está nos 10 mandamentos, e isso está ligado ao caráter, ao ser de Deus, e isso é eterno, isso não podemos mexer. Mas nós vemos em Hebreus, inclusive, também, dias e dias, aos Gálatas também. Não faz sentido. Ele transformou a Páscoa em ceia. Vamos celebrar a Páscoa logo mais. Não há nenhuma ordenança sobre algum dia, a não ser no calendário romano, da igreja romana, ou então até mesmo dos cristãos que introduziram ou criaram. Mas não há ordenança. Eu não me sinto à vontade de trazer isso para o culto a Deus. Programação de calendário humano. Não é somente aquilo que o Senhor ordenou. Então, a maravilha, o Senhor transformando a Páscoa em ceia. Irmãos, em Marcos capítulo 8, versículo 31. O desejo, assim como de Israel, de ser autônomo, de ser independente, de conhecer o tempo, de procurar saber a hora. Marcos capítulo 8, versículo 31. Eu vou ler até o 33, mas o 31 principalmente. Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse essas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Porém voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Olha aqui, irmãos, no tempo determinado para Jesus Cristo morrer, tudo bem explicadinho, Jesus Cristo explicou e dizendo: é necessário que aconteçam essas coisas, que eu sofra, que eu seja rejeitado pelos principais religiosos, que eu fosse morto, no 3º dia ressuscitasse. E isso ele fazia claramente. Aí Pedro chega, assim como a igreja hoje, que não quer ser rejeitada, embora foi prometido que haveria. Através de muitas tribulações vamos herdar o reino de Deus. É isso que nós vamos ver sobre a igreja em Atos. Mas a igreja hoje não quer ser perseguida. A igreja hoje quer ter o aplauso e a simpatia do mundo. E tem negociado e barganhado muito com o mundo para receber a simpatia do mundo. E o que acontece, queridos? Pedro vem com toda a sua falsa piedade, né? Porque isso é muito piedoso. Jesus por nós, longe do Senhor morrer por nós. Quem somos nós para o Senhor morrer por nós? Jesus Cristo olha para os discípulos, ele fixa os olhos nos discípulos profundamente, assim como quem diz: eu amo vocês. Eu amo vocês, e eu sei que vocês não têm outra saída a não ser eu substituir o lugar de vocês. Eu sei que não existe outro motivo pelo qual vocês possam ser salvos, senão pela Páscoa, senão pela minha morte e ressurreição. Então ele olha para os seus discípulos, não aguenta e diz: sai daqui, Satanás. Que coisa dura de se dizer a Pedro: some, Satanás, daqui, porque tu está cogitando das coisas daqui desse mundo. Porque você está cogitando das coisas debaixo do sol. Porque você está cogitando das coisas debaixo do céu. Arreda, Satanás, daqui. Embora tenha aparência de piedade, some daqui.
Vocês precisam ser salvos. Há uma esperança para vocês. Em Atos capítulo 1, irmãos, versículo 6. Versículo 6 e versículo 7. Nós vimos que não compete a nós. A gente que quer controlar o tempo, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quer controlar o tempo e ser autônomo. E assim não tememos a Deus. Ele vai dizer: não compete a nós saber o tempo. Deus soberanamente estabeleceu. Mas olha que os anjos vão nos assegurar. Vão deixar os discípulos seguros. Observe, então, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7 e o versículo 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E lhe disseram, ao versículo 11, os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Mas observem, irmãos, a mesma coisa que o pregador, que Salomão dizia aos israelitas, ao reino de Israel, sobre o tempo, e eles então: é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Não compete a vocês. Deus governa soberano. Versículo 12: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também isso é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Irmãos, aquilo que ele falou, olha, sobre o homem não conseguir contemplar, aquilo que diz o versículo 11: viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para que eles afligir. Aí o 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade, ou seja, especialmente no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem, Sidney Greidanos, comentando Eclesiastes, ele vai dizer que o homem não consegue recuar tanto para trás, a ponto de ver as obras de Deus do seu começo ao seu fim. Porque é eterno, é infinito. Nunca teve início e não terá fim. Então, o que é que isso gera no coração do homem? Se ele não consegue ver, Deus deu eternidade no coração do homem. Ele vai viver aqui e vai viver eternamente na glória. Ou até mesmo morrer eternamente, né? Vai sofrer condenação eterna. Ele vai ter eternidade para arrazoar isso no seu coração. Deus deu isso somente ao homem, essa capacidade somente ao homem. Quando o homem tenta discernir o porquê eu estou nessa vida, o propósito da minha existência, se eu olho para trás, cada vez mais distante, é como, Sidney Greidanos vai dizer que é como um cego que vai pegar um tapete, né? E ele vai tentar ver o tapete ali com suas mãos. Ele consegue sentir algumas coisas, saber do que é feito, né? E dizer até que é uma peça muito boa, mas ele não vai conseguir ver completamente o tamanho daquela obra. Ele não vai ver perfeitamente, completamente ali, a beleza daquela obra. Assim somos nós. Assim somos nós. Então o que acontece? Já que o homem não consegue discernir as obras de Deus, o que acontece? Se nós somos incapazes de entender os significados dos tempos de Deus, e incapazes de também entender os seus propósitos, porque tempo e os seus propósitos. Sabe qual é a coisa mais sábia a se fazer? Aquilo que ele já disse, inclusive, é aproveitar o hoje. Mas não é aproveitar o hoje como os filósofos gregos faziam, e como Paulo vai recitar vai reproduzir em suas cartas, né? Comer, beber, porque amanhã morreremos. Não é dessa forma. O que ele quer dizer é: confie na providência diária de Deus. E aí, quando eu preguei no sermão anterior sobre isso, eu disse, Deus dizendo: olha, não andem ansiosos, porque os pássaros não trabalham, não fiam,
Mas Deus coloca a comida na boca dele todos os dias. Por ir no campo, nem se vestiram como Salomão em toda a sua glória. Ele quer dizer, coma, beba e goze a vida. Ele quer dizer, aproveite a vida hoje. Mas ele quer dizer, aproveite a vida com Deus hoje, tá? Aproveite a providência diária. Ele quer ensinar o contentamento. Quando Paulo escreve a Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, esteja contente, ou seja, ele quer dizer o básico, esteja contente. O pão nosso de cada dia, porque deu hoje, foi o que deu ontem, foi o que vai dar amanhã. É isso que significa a oração do Pai Nosso. O crer na providência diária de Deus, descansar mesmo em Deus. É o aprender a descansar na mão de Deus, se lançar nos braços de Deus e confiar nele. Mesma coisa que diz o capítulo 2, versículo 24, então ele repete agora. Confiar em ser dependente de Deus. E não como Israel, que queria ser independente e autônomo. Versículo 14, nós caminhamos agora para os versículos finais. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. E o último, versículo 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Ou seja, o homem não vai conseguir alterar nada no tempo, nem diminuir, nem aumentar. Pode se esforçar o máximo, ele não vai governar como Deus. Somente Deus governa soberano sobre o tempo. E Deus governa dessa maneira, com propósito, com o seu tempo, com uma finalidade, para que os homens temam. Irmãos, aquilo que já foi, aquilo que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. A linguagem aqui, ele quer dizer, olha, o passado, o presente e o futuro, eles estão juntos. Estão juntos. E Deus pega os três assim, ele pega o pacote, entrelaça os três e diz, eu mando. Ansiedade nenhuma vai mudar um côvado de sua vida, é isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Um côvado é a medida do pulso para o cotovelo. Olha, não vai mudar nada do tempo da tua vida, nem o propósito da tua vida. Deus fala isso, irmãos, para que vocês temam diante dele. Nada foge do controle de Deus. Nada, absolutamente nada. Observe o que Cristo diz em Mateus capítulo 10, versículo 29 ao versículo 30. Que maravilha, irmãos. Mateus capítulo 29, versículo 30. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Vocês não valem mais do que um pardal, não. É isso que o texto prossegue dizendo. Mas veja, nenhum pardal cai na terra, morre um passarinho, não cai, sem o consentimento de Deus. Aí ele usa a expressão do cabelo, vai exagerar mesmo, porque o nosso coração é bem rápido para a incredulidade. Mas tem momentos na minha vida que eu penso que passou desapercebido, que Deus não viu, que isso não foi permissão de Deus, que isso não foi obra de Deus. Todos os cabelos da sua cabeça, eles estão contados. É isso que o próprio Cristo diz. Jesus nos ensina, irmãos, a temer a Deus. Observe um versículo antes do versículo 29. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais, olha agora, vê.
Cristo falou sobre o tempo, que nada foge do controle de Deus. Agora ele vai ensinar a temer. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu já ouvi alguém dizendo aqui para temer o diabo, né? Já ouvi alguém dizendo, tema o diabo, que ele pode matar a sua alma, pode matar o seu corpo. Irmãos, temam o Senhor. Não temam aqueles que podem matar o seu corpo. Não tema o seu patrão, que pode lhe trazer fortuna. Não tema aquele sábio, aquele possível conselheiro, aquele influente na sua vida. Não confie naquela fonte segura de alegria, de prazer. Mas tema o Senhor. Tema o Senhor. Porque o propósito, irmãos, é aquele que pode levar a tua alma para a vida eterna. Assim tema o Senhor. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Último texto que eu vou pedir para vocês abrirem. Hebreus capítulo 12. De que maneira nós devemos nos comportar? De que maneira nós devemos nos aproximar de Deus? Muitas vezes nós vamos para a igreja com banalidade, né? Nós chegamos qualquer hora, porque eu me atraso, porque eu posso me atrasar. Eu não posso me atrasar para o trabalho, nem para a faculdade, nem para o aniversário, nem para o casamento, nem no cartório. Mas na igreja dá sim para eu dormir mais um pouco. Para a santa convocação eu posso dormir mais um pouco. A cama fica melhor no domingo. Dá preguiça mais no domingo. Isso é uma verdade. Isso é pecado. Acontece comigo. Sempre aconteceu comigo. Eu já compartilhei isso com outros pastores. Eu acordo muitas vezes às 5h30 da manhã. Agora mesmo com minha filha nova. E como eu acordo cedo, com toda a alegria do mundo. Eu não dormi no hospital. Eu achei que no outro dia dormi na casa do meu pai. Eu disse, agora eu vou acordar no meio-dia. 5h30 da manhã eu estava acordado. Agora quando é no domingo, não é só em vocês não. A cama fica mais gostosa. Até o barulho do vizinho, aquele som chato, é uma canção de ninar para a gente. Quando nós vamos ler a Bíblia, trocamos ela rapidamente pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Veja só, recebeu então um reino inabalável? Amém. Retém a graça. Isso. Agora veja a continuação. Pela qual servimos a Deus de modo agradável, ou seja, aceitável. Com o quê? Com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Alguém vai dizer assim, não, porque no Antigo Testamento eu temia. Se eu tivesse lá naquela época, eu temia. Eu não temo a Deus hoje, pastor. Nós não tememos a Deus hoje. Nós não honramos a Deus hoje. Por quê? Por que nós não reverenciamos a Deus? Por que nós tratamos Deus como igual? Será que é porque nós não podemos ver Deus? Aí você vai dizer, pastor, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 16, não precisa abrir. Êxodo 19, 16. Israel viu no Monte Sinai a nuvem, os trovões, os relâmpagos e o quê? Temeram diante de Deus. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Se eu tivesse naquela época, eu teria estremecido. Tanto naquela época, o povo, quando os sinais foram embora, quando os sinais desapareceram, o povo deixou de temer a Deus. O povo foi e construiu o seu próprio ídolo. E nós construímos os nossos ídolos nos nossos corações.
Alguém vai dizer, é porque o Deus do Antigo Testamento, ele era esse Deus, né? Trovões, relâmpagos e fulminava as pessoas. O Novo Testamento é outro Deus, um Deus mansinho, passivo. Não é isso? É isso que o povo diz, faz uma distinção pecaminosa. Então, no Novo Testamento, que é apenas um descortinar do Antigo Testamento, não há nada quase de novo no Novo Testamento, é apenas o acender das luzes, assim podemos dizer. Aí o autor de Hebreus, no Novo Testamento, no livro que mais vai descortinar, que vai mais acender a luz, que vai mais deixar claro o Antigo Testamento. No Novo Testamento, então, o autor de Hebreus, há uma comunidade, há uma igreja, comunidade não, igreja, conversa de comunidade, uma igreja, predominantemente hebreia. Ele vai dizer, olha, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que ideia é essa que vocês vêm de qualquer jeito para a igreja? Irreverente, faz o que quer. Lembra que os hebreus estavam deixando de ir para a igreja, via e era tardio em ouvir, precisava estar dando, eram meninos porque precisava estar dando leite para eles o tempo todo. No Novo Testamento, Deus vai dizer, eu sou fogo consumidor. Temor, reverência, glória e honra a Ele. Irmãos, eu posso atribuir como o principal mal da igreja evangélica hoje. Porque eu já coloquei a base do temor, da reverência a Deus, é conhecer a pessoa dele. Não existe no púlpito a pregação de Cristo crucificado e o ser de Deus. Tanto fala de morte. Porque a morte, porque a ressurreição. Isso já se tornou impermeável nos ouvidos e nos corações. Filmes, revistinhas, todo mundo fala sobre isso. Se você não for entender essa obra salvífica, vicária, substitutiva de Cristo, morto e ressurreto, Ele como sumo sacerdote eterno, para seu favor, jamais você vai temer, jamais a igreja vai temer. Veja só, irmãos, eu não lembro de ninguém que chegou atrasado hoje. Sério mesmo, eu não lembro de ninguém que chegou. Se chegou, eu não lembro. Então, por favor, não estou fazendo crítica a ninguém. Mas, irmãos, daqui eu contemplo cada coisa terrível. Deus convocou os crentes. Eu sou crente, Deus me convocou. O carro atrasou, o sinal, o pneu do carro furou. Eu vou atrasado, eu chego desesperado. Sabe aquela pessoa no cinema? Ele quer, antes que apague as luzes, ele quer sentar. Ele quer ver os trailers. Ele quer ver aquela musiquinha repetida ridícula do bonequinho para dizer apague a luz, não sei o quê. Ele quer comprar as coisas que ele quer comer, ele quer. Aquele momento é incrível. Se ele chegar atrasado, ele sai pisando no pé das outras pessoas, foge o respeito, foge a consideração, derrama pipoca, ele quer sentar, ele quer chegar naquele lugar, e um casal já está brigando ali, porque um dos dois é culpado de ter chegado atrasado. E no trabalho, o temor do patrão, na faculdade, o temor do professor, que deve ser mesmo. Mas na igreja, irmãos, daqui eu contemplo os passinhos mansos. Se eu fosse mais ousado, se fugisse um pouco, a sensatez, fugisse aos montes, né, talvez, a sanidade, e eu dizer, volte daí, rapaz, e viestes fazer o que aqui? E quando aquilo é domingo após domingo,
Eu peço para a igreja, não venha justificar para mim, meu irmão. Não venha justificar para mim. E aí a grande realidade é justifique-se a Deus. Porque a sua conversa, eu vou comer. Eu sou pastor, eu tenho que fazer isso para vocês, porque senão vocês saem da igreja falando mal de mim. Mimimi é muito. O pastor tem que estar engolindo sapo, então eu vou engolir cada cururu desse tamanho por causa de vocês. Mas eu não quero que vocês temam a mim de jeito nenhum. Veja, propósito do pregador, eu não quero que você tire sua mente. O propósito do pregador o tempo todo é dizer para aquela Israel que estava independente e autônoma. Quer dizer, tema a Deus, porque Ele é o Senhor do tempo e dos propósitos da sua vida. Mas, irmãos, eu volto a dizer, a igreja que não teme a Deus. E aí, quando não teme a Deus, não teme as autoridades eclesiásticas, e aí quebra o 5º mandamento com facilidade, porque sempre foram rebeldes, desobedientes aos pais, então isso é um ciclo. Temer a Deus, irmão, zelo pelo culto, de modo aceitável. Sirva a Deus, já que você de fato recebeu o reino inabalável. Você retém a graça, você de fato é crente. Sirva a Deus de modo agradável, de modo aceitável, com reverência e santo temor. Reconheça quem você é, rapaz. Você é coisa nenhuma. Só abre a boca para falar que é e que acontece. É graça, retenha a graça. Se humilhe diante de Deus e agora sirva a Deus. E aí você vai temer ao Senhor. E aí o pregador, ele alcança o seu propósito. Você teme a Deus? De fato, você tem o temor do Senhor em seus corações. Sua vida tem todo o tempo e todo o propósito determinado, desde o começo até o final e durante toda a eternidade. Agora eu pergunto, e o seu tempo, já que você sabe que é soberanamente administrado, tudo que você faz na vida também é soberanamente administrado. Como é que você vai viver, irmãos, de agora em diante? Eu apelo para a igreja, em nome de Cristo Jesus, temam o Senhor. Amém.